Já está ali no telão. E eu estou crendo, capítulo 5, versículo 10. que Deus esta noite tem algo a dizer ao nosso coração. Diz assim o texto: os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Que palavra forte! Dá uma olhada aí na sua Bíblia, olha no telão. Aqui no telão nós temos uma outra tradução. Os príncipes de Judá são como os que removem os matos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água, para que a gente perca um pouco o frio e esteja mais focado na palavra. Diga para alguém que está ao seu lado: não ultrapasse o limite. Não ultrapasse o limite. Meus irmãos, sempre que nós lemos este texto bíblico, principalmente o capítulo 5 de Oséias, eu sempre venho parar no verso 10, porque entendo que Deus deseja dizer algo ao nosso coração. Eu vou ter que correr um pouquinho por causa do relógio, mas não vou deixar de entregar algo que Deus colocou ao meu coração, ao teu coração esta noite. Esteja vendo ao que Deus irá dizer. O profeta vem com essa mensagem e diz: olha, os príncipes de Judá, eles removeram. Na minha tradução diz aqui: eles traspassaram os limites. E essa noite eu preciso dizer a cada um dos irmãos que estão aqui que limites, eles são normas impostas para dar segurança ao homem. Eu me lembro de algo que li há algum tempo atrás sobre 3 jovens que desrespeitaram algumas placas de sinalização, e mais à frente aqueles 3 jovens, eles sofreram um acidente e morreram os 3. Mas havia uma placa de aviso, mas eles ultrapassaram os limites, e aquilo trouxe como consequência a própria morte a eles. E essa noite eu preciso ser fiel e ter muita coragem naquilo que vou ministrar. Há muitos corações aqui, porque há algumas pessoas que entraram essa noite aqui, que estão ultrapassando os limites que Deus mandou. Eu disse que limites são normas impostas para dar segurança aos homens, e quando digo ao homem, as pessoas também. E todas as vezes que as pessoas elas ultrapassam qualquer limite, por mais simples que esses limites sejam, se sofrem consequências. Isto é no mar, isto é nas rodovias, em casamentos,
às vezes em noivado, às vezes até mesmo em namoro, às vezes até mesmo em negócios. E todas as vezes que se ultrapassa os limites, e ouça bem o que eu estou dizendo, por mais simples que sejam, as pessoas sofrem consequências. E eu posso dizer que na maioria das vezes são consequências desastrosas. Algumas delas geram consequências para o resto da vida. Quantas pessoas que hoje precisam do auxílio de uma perna mecânica, de um braço mecânico, e assim sucessivamente. Quantos que estão na cadeira de roda, quantos que tiveram o seu casamento realmente destruído, quantos que foram à falência, quantos que hoje estão atrás de uma grade de presídio porque ultrapassaram limites. Mas esta noite Deus está falando comigo e está falando com você. Se você percebe que está ultrapassando ou indo além ou removendo algo, em nome de Jesus, pare. Deus está dizendo para você parar. Não remova, não vá além. Deus está dizendo aqui: derramarei o meu furor sobre eles como água. E já foi dito profeticamente esta noite que sempre que se ultrapassa o limite, por mais simples que ele seja, as consequências são realmente desastrosas, meus irmãos. E essa noite nós, como cristãos, não só devemos respeitar os limites, mas também saber quais são as consequências que geram-se ao ultrapassar os limites. E eu analisava hoje na Bíblia, na palavra de Deus, e eu percebi algo, que mesmo homens de Deus estão sujeitos muitas vezes a pagar um alto preço, porque muitas vezes estão sujeitos também aos pecados e às limitações, e muitas vezes não respeitam o limite dado por Deus. Outro dia estava me disse assim: olha, pastor, para alcançar a gente visou até mesmo, enquanto tinha velocidade, querido. Se você estiver correndo em uma rodovia que marca 80 por hora e você capota um carro a 120 por hora e vai a óbito, para onde você vai? Você está infringindo uma lei, você está ultrapassando o limite. E às vezes a gente fica até no velório, que pena. Esse irmão é uma pessoa tão meiga, tão dócil, só que ele está ultrapassando o limite. Ele estava em uma velocidade muito alta. Eu me lembro do caso de um determinado irmão, que o policial rodoviário parou ele porque o radar havia pego ele atrás, em uma velocidade muito alta, uma rodovia de 100, ele estava andando a 160. E o policial disse: que pressa é essa? Eu disse: não, é que eu tenho trabalho, eu estou indo para um culto. O senhor é evangélico? Não parece. Que geralmente as pessoas cristãs, elas obedecem os limites de velocidade. O senhor precisa dar exemplo.
E disse: mas tudo bem, se eu ficar muito chateado, eu vou fazer uma multa disso, outra disso. Deu 3 multinhas nele. Aí ele foi macio até o cara dele. Ele respeitou. Meus irmãos, mas deixa eu continuar esse assunto. Mas eu acredito que Deus está falando conosco nesta noite. A Bíblia, ela nos mostra, a Bíblia, o livro de Juízes, ali pela altura do capítulo 16, nós vemos ali Sansão, este homem, que ele aparece à nação de Israel, justamente em um tempo quando não havia rei, aonde cada um fazia aquilo que bem queria, aquilo que bem entendia. A nação realmente estava vivendo um período muito difícil. E esse homem, ele nasceu sobre promessa de Deus. Deus falou com a sua mãe, ali desde a altura do capítulo 14, a gente começa a perceber isso. Deus depois falou também com o seu pai. Este homem